Amém, irmãos? Como eu falei no início do nosso culto, hoje pela tarde o Espírito Santo colocou o Salmo de número 24 no meu coração, e ele fará parte da nossa mensagem para esta noite. E o fato é que, de tudo que eu li, de tudo que eu ouvi ao longo da semana, até as 3 horas da tarde, eu não sabia o que ia pregar hoje. Não fiquem espantados, isso acontece. Porque você depende de Deus. Você não pode pregar o que está na sua mente. Tem um punhado de coisa na minha mente. Mas quem conhece a necessidade da igreja é o Espírito Santo. 3 horas da tarde, o Espírito Santo me deu um start. E a gente começa em Eclesiastes capítulo 3. Se você achou, diga glória a Deus. Se você não achou, eu te espero um pouquinho para você achar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus para todo mundo? Glória a Deus ainda não? Ajuda ele ali, gente. Eclesiastes capítulo 3. É um texto muito conhecido de quem já é antigo na igreja, quem é, como a gente brinca, né? Quem é Jurássico. E mesmo que a pessoa não seja Jurássico, as pessoas têm mania de falar essa palavra, né? Mas fala sem a unção do Espírito Santo. E hoje nós vamos ministrá-la aqui com a unção do Espírito Santo. Amém. Amém? Eclesiastes capítulo 3, todos acharam? Amém. Podem ficar sentados mesmo. Eu vou ler o versículo 1, 2 e depois eu vou ler o versículo 11. A palavra fala assim: há um tempo para todas as coisas. Em outra tradução, para tudo há uma ocasião certa. Ou há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. No versículo 2, nós vamos ler a parte A do versículo. Há um tempo de nascer e tempo de Morrer. No versículo 11, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse é o homem. Amém? Amém. Pai, peço graças ao Senhor para ministrar esta palavra ao coração da tua igreja, ao coração de todo aquele, Senhor amado, que anseia pela eternidade. Todos nós que vivemos por um espaço de tempo aqui neste mundo e que estamos numa jornada, que estamos numa fila, e a qualquer momento seremos chamados, Senhor, para entrar nas mansões celestiais. Seremos chamados para irmos ao destino de todas as almas. Por isso precisamos aprender a viver, Senhor, de maneira santa e agradável a Ti. Precisamos fazer valer a pena cada minuto, cada segundo, cada oportunidade que nós temos nessa vida. E é sobre isso, Senhor amado, que eu te peço que Teu Espírito Santo nos use nesta noite, como já tem ministrado ao meu coração, para falar ao coração da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem de hoje, ela é pautada no que vivemos essa semana. Do nada não, né? No tempo de Deus,
A lembrança do vivido essa semana veio ao meu coração e o Senhor falou para mim assim: tu está preparado? Pergunta para a minha igreja, pergunta para o meu filho, minha filha, se eles estão preparados para morrer. A pergunta que o Espírito Santo faz para a gente hoje é essa: você está pronto para morrer? Casar, ainda tem que comprar o carro. Eu penso você está pronto? Você está pronto? Você está pronto? Há um misto de respostas aqui. Quem está do outro lado, vocês não estão vendo quem está do outro lado, né? O pessoal que está aqui na internet. Há um misto de respostas. Eu pergunto para quem está nos assistindo de longe, né? Pode ver quem está nos assistindo, que eu vou mandar direto para essa pessoa aí. Os dias passam. Eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui agora. Quanto tempo ao longo do dia, quantas vezes ao longo do dia, da semana, você para pensar nesse momento que é inevitável? Todo dia? Quem não pensa nesse momento aqui? Deveria. A única certeza que nós temos é que esse momento vai chegar. Quando eu era mais novo no Evangelho, havia um programa chamado Vozes do Telhado. Se eu não me engano, esse programa era o programa da Igreja Presbiteriana. E na chamada final desse programa, o narrador sempre falava assim: viva hoje como se Cristo voltasse agora. Foi falado aqui numa mensagem, semana passada a missionária falou sobre isso, que o encontro com Deus, ir à presença de Deus, tanto se dará pelo arrebatamento da igreja, quanto se dará com a chamada individual de cada um de nós. Eu achava que era só eu, mas eu vi que tem mais gente aqui que vive como eu vivo. Eu vivo todos os dias. Eu me pego pelo menos 3 vezes ao dia, pensando na hora da minha morte. Porque essa preocupação precisa existir no nosso coração, porque ela se dará a qualquer momento. Isso veio ao meu coração nessa tarde por causa do fato de sexta-feira. Aquela mulher, aquela professora, ela tinha uma agenda. Com certeza ela deixou em casa coisas para resolver no seu retorno. Com certeza ela saiu de casa, se despediu do esposo, dos netos, do vizinho, dizendo: daqui a pouco eu volto, até mais tarde. Com certeza ela traçou planos, fez projetos, talvez tenha guardado dinheiro, tenha feito um crediário, comprado a crédito, dizendo: daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses, eu terminaria essa compra, ou eu estou juntando porque daqui a 6 meses eu vou adquirir este bem. Por certo, como a classe dos professores, planejou uma viagem para o final do ano. Planejou umas férias agora para daqui a 1 mês e 15 dias. Havia um planejamento para ela.
Ela tinha um planejamento de vida. No seu coração havia dias, meses e anos para viver ainda. Vocês estão entendendo? Mas a senha dela, a hora dela, chegou. Estávamos eu e a missionária ontem, já nas 10, 11 horas da noite, sentados no nosso quarto, olhando vídeos, e em um momento a gente parou para pensar, surgiu repórteres que estavam fazendo suas apresentações, reportagens, e do nada caíram para trás. Tiveram AVC, tiveram infartos fulminantes, tiveram maus súbitos. Alguns se recuperaram, outros não. E eu me lembrei naquele momento que houve uma certa feita que eu fui para um treinamento. Fiz todo o treinamento que tinha que fazer, estava lá todo parlamentado, pesadão. Quando eu entro na viatura para voltar para a minha unidade, no meio do caminho me deu um mal-estar tão terrível que eu pedi, acelera, porque está ficando estreito. E a minha sala era no segundo andar do pavilhão onde eu estava trabalhando na época. Vocês estiveram, o William esteve lá, a Gleice esteve lá, na minha sala, a missionária não precisa nem dizer. O André William não teve, porque não sei se ele estava trabalhando. Não, ele não estava com a gente, ele estava morando sozinho. E quando eu estava voltando para a minha unidade, eu lembro que eu só cheguei na minha unidade, tirei colete, tirei cinto, fui tirando, fui subindo as escadas, tirando, e fui para o banheiro. E lá, vocês entendem o que eu estou falando? Eu fui desvalecendo, a povo falou, meu Deus, eu vou morrer e vou me encontrar aqui numa situação deplorável. Toda a minha dignidade no ralo abaixo. Literalmente. E eu falei assim, estou desfalecendo. E eu ali, Jesus tem misericórdia, Jesus. Aí a força foi voltando. Ainda dessa vez que eu vou. Estou sentindo minhas forças indo embora. Gente, só eu já vi isso aqui. Ninguém mais viu isso aqui, né? Ninguém. Fala. Ninguém mais viu isso aqui, né? Só o senhor e a torcida do Flamengo inteiro. Trazendo para a mensagem, a gente não sabe quando a gente vai ter um mal. Há cerca de 1 ano, 2 anos atrás, aí o William já vai lembrar, fomos dormir, quando foi o quê? Umas 3h30 da manhã, missionário. A minha pressão simplesmente 4x2. Não foi, missionário? 4x2, não? Hã? 7x2, 7x2, alguma coisa assim. 4x1. Irmãos, nesse dia, o anjo do Senhor foi lá no quarto do William. Acorda, rapaz, teu pai está morrendo. Ele vai lá na porta, está vendo, minha funcionária, vem aqui, me ajuda. E chamaram um Uber e me levaram para o hospital. Mas eu fui dormir bem. E quem me conhece sabe que minha saúde, graças a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não sabe a hora que a nossa senha vai ser cantada. E aí o escritor de Eclesiastes, Salomão, no início do seu ministério, no auge da sabedoria, observando a natureza, a lei da vida, ele diz: para tudo há um propósito debaixo do sol, há tempo para nascer e há tempo para morrer. Só que ninguém diz qual é a hora. Ninguém sabe qual é o momento. A gente só sabe que viemos. Só sabemos que vamos. Mas quando nós não sabemos. Então, se você não tinha o hábito de pensar nisso. Eu sou muito novo. Se nós buscarmos agora em relatos aqui pela mídia, você vai ver quantas crianças todos os dias morrem abruptamente por uma enfermidade,
assassinato, por maldade que está alargada no mundo. Pessoas partem-se do nada, por um acidente de trânsito. Estou falando alguma mentira? Todos os dias, é uma criança. Semana passada estávamos lá, eu cheguei do trabalho, estava vendo o jornal com a missionária lá e criança foi assassinada. O pai veio matar a mãe por causa de ciúme, porque foi deixado e não suportou ser abandonado, um bando de homem fraco, né? Matou a esposa e matou as crianças junto. Aquela criança, ao nosso ver, tinha 30, 40, 50, 60 anos de vida pela frente. Criança também morre. Quanto mais alguém vai chegando na nossa idade, né? Então é importante se lembrar que há um tempo para deixarmos essa vida. Há um tempo para morrer. E aí, no versículo 11, ele escreve e diz assim: ele fez tudo apropriado ao seu tempo. O tempo que você já viveu, as coisas que já aconteceram com você ao longo da tua vida, se você viveu uma vida normal, se as coisas aconteceram na ordem normal das coisas, aconteceram as coisas de criança, aconteceram as coisas de adolescente, aconteceram as coisas de jovem, estão acontecendo as coisas de adulto, vai chegar o tempo da velhice, todas as coisas acontecendo ao seu tempo. Tempo de você achar que todo mundo está errado, só você está certo, é o tempo do adolescente, né? Tempo de achar que tudo, nada, que as coisas não vão acontecer do jeito que tem que acontecer, porque o mundo está trabalhando contra você, e na verdade, às vezes são as decisões que nós tomamos que faz com que as coisas não aconteçam do jeito que deveria acontecer. Problemas na vida do jovem normalmente são problemas causados pela sua falta de capacidade para tomar decisões acertadas. Não é o que o mundo está contra ele, é porque as associações não ouviu as orientações e tomou decisões que não eram as mais acertadas. A gente costuma dizer, testou o sistema. Mas são coisas do tempo da juventude. Depois, quando está adulto, começa a achar que tudo vai estar dando errado, porque tomou a decisão errada e agora já não dá mais tempo para acertar. Há um tempo para todas as coisas debaixo do chão, inclusive para se arrepender das decisões que foram tomadas equivocadamente. Amém? Diga para o teu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, se você tomou alguma atitude equivocada, esse é o momento. Eu queria que você fechasse os olhos um minutinho, 10 segundos, e pensasse se você já tomou alguma decisão equivocada. Amém? Se você já tomou alguma decisão equivocada, alguma decisão errada, já bateu com a cara na parede, o Espírito Santo está falando para você que hoje é o tempo. Há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. E aí completa, aí ele continua. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Uma coisa é comum a todas as pessoas. Ele pode ser católico, ele pode ser protestante, ele pode ser espírita, seja lá qual for a linha do espiritismo, ele pode ser ateu. Todo mundo anseia viver eternamente. Uns até dizem que eu vou lá do outro lado, mas eu volto. Uma hora eu volto, vou incorporar numa borboleta, vou incorporar num cachorro, vou incorporar numa vaca, vou incorporar num peixe, eu vou melhorar. E nunca melhora. Porque se eu venho no corpo do André, guarda isso, eu vou cometer os erros do André. Se eu venho no corpo do William Marx, eu vou cometer os erros do William Marx. Se eu venho no corpo da Maiara, a pessoa quer falar de outra pessoa, né? Se eu venho no corpo da Maiara, eu vou cometer os erros de Maiara. Ou seja, eu vou parar de fazer as coisas de André, vou parar de fazer as coisas de William Marx, mas vou fazer coisas de Maiara, de formas que eu nunca alcanço perfeição. A igreja está entendendo o que eu estou falando? Excelente. Tem jeito. O homem é imperfeito. Sou humano
Eu só sei errar. Já dizia Eli Soares. Ajuda a melhorar. Me ajuda a melhorar. Mas, sendo qualquer que seja a sua formação religiosa, ou não tendo nenhuma formação religiosa, todo mundo anseia a eternidade. E aí que está o grande problema, porque por mais que nós ansiamos a eternidade e sabemos que vamos para a eternidade, o problema é como eu vou chegar do outro lado para viver a eternidade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quem disse isso? Jesus. Somente por intermédio do Senhor eu entrarei pelas portas dos céus, entrei pela porta da eternidade para morar no paraíso. Mas isso só vai se dar se aqui em vida, nesse momento, nesse tempo que o Senhor me dá, eu tome as decisões certas. Isso começa quando eu começo a levar a sério que a minha vida ela tem um tempo curto aqui. A palavra fala que o tempo de vida do homem é 70 anos. Alguns, por sua robustez, vivem um pouco mais. Mas o final disso tudo é enfado e cansaço. A gente tem alguns exemplos. Não vou citar nomes, mas vocês sabem. Pessoas que você conhece. Que a gente ama de coração, a gente ama de paixão. E essas pessoas amam de paixão em viver. Mas o corpo já não acompanha mais a mente. Por mais que eles almejaram, por mais que almejem, por mais que façam planos, por mais que a família faça planos para eles, por mais que eles façam planos para a família, o corpo não atende na mesma velocidade da mente. Por quê? Há um tempo determinado para vivermos com saúde, vivermos com força, com vigor aqui nessa terra. Então, se você nunca parou para pensar nisso, pare para pensar nisso aqui agora, em nome de Jesus. Quantas vezes ao longo do dia você para pensar na eternidade? Se você não parava para pensar, pare para pensar a partir de agora. E a pergunta, eu continuo fazendo essa pergunta dizendo, qual é o sentimento que te vem ao coração? Porque quando eu paro para pensar que a qualquer momento eu posso partir para a eternidade, a primeira coisa que vem ao meu coração é o que é que as pessoas vão dizer de mim quando eu partir. Será que alguém vai ficar feliz? Ah, que bom! Foi embora, acabou, aleluia, glória a Deus, se traz, partiu. Mas não era essa. Ou será que eles vão fazer, poxa vida, já foi. Era tão bom. Tinha tanto para viver com ele, para viver com ela. Tinha tanta coisa que a gente queria fazer junto. Tinha tanta coisa que eu sei que ele poderia fazer. Ou então vamos dizer assim, ele partiu, ela partiu, mas olha o que ele deixou, o que ela deixou de legado para mim aqui nessa vida. E ao longo de toda a semana eu fiquei pensando numa coisa aqui, olha para cá por favor. Se você for uma pessoa que após a sua morte, as pessoas lembrarem de você 15 dias, um mês, um ano, e depois você não for lembrado mais, significa dizer que você não marcou a sua geração. Já parou para pensar nisso? Quanto tempo vão lembrar de você após a sua morte? Quem você marcou nessa vida? Qual é o efeito da sua passagem por essa terra? Quando a gente pega a palavra do Senhor, inclusive Raabe, uma pessoa que estava toda torta até receber a palavra, até receber uma visão. Quando ela recebeu uma visão da parte de Deus, um direcionamento, ela disse, eu vou escrever, eu vou fazer o certo. E por fazer o certo, diz a palavra que ela seria lembrada enquanto fosse falado da tomada da terra prometida. A mulher que derramou o alabastro dos pés do Senhor. O que Jesus falou dela? Parem de murmurar. Porque enquanto esse evangelho for pregado, o nome dela será lembrado. Quando você partir dessa vida, quanto tempo lembrarão de você? O que você está fazendo para marcar a sua passagem aqui? Porque quando partirmos, a gente não volta aqui.
Ninguém volta aqui para fazer mais nada. O que tinha que fazer, fez. O que não fez, ficou sem fazer. Se for uma boa pessoa, será lembrado por coisas boas. Se for uma pessoa ruim, será lembrado eternamente por ter sido uma pessoa ruim. Então, quando você pensa no dia da sua morte, quando você pensa no dia da sua partida, qual é o sentimento que vem ao teu coração? Aí eu fiz aquela pergunta: você está pronto para morrer? Porque esse é o tema dessa semana. Você está pronto para morrer? Aí vem aquela pergunta: o que acontece dentro do meu ser quando eu sinto a iminência da morte? Alguém já sentiu a presença da morte aqui alguma vez? É terrível. Seu corpo começa a chorar. Seu espírito passa a sair de você. Quando chega essa hora, tudo que a pessoa quer, sabe o que é? É dar mais uma oportunidade, Deus, de voltar e consertar o que eu não fiz até agora. E aí, quando você tem esse sentimento, como eu já tive algumas vezes, eu já pensava, passei a pensar assim: eu preciso acertar agora. Eu não posso ficar esperando para daqui a uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 ano, para pedir perdão, para liberar perdão, para mudar atitude, para mudar procedimento, para mudar pensamentos. Foi como nós estávamos estudando na parte da tarde. Não interessa de onde está vindo aquela palavra de correção. Se é para o meu bem, eu aceito. A pessoa pode até não ter uma vida muito regrada, uma vida muito certinha, mas aquilo que ela está falando vai me melhorar como ser humano, porque não acatar aquela palavra e colocar aquilo em prática em minha vida. Qual o sentimento que vem ao teu coração quando você pensa no dia da sua partida? Se você diz que não está preparado para partir, porque tem muita coisa para ser acertada, então o tempo é agora. Não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês. Se tem alguma coisa que te tira da porta do céu, volta para casa, acerta isso hoje. Se tem alguma coisa que te impede de morar nas mansões celestiais, diga: Senhor, me ajuda a resolver isso, tirar esse impedimento da minha vida antes que seja tarde demais. Porque, como nós lemos em Salmo 24:3, quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Quem não anda segundo o curso dessa sociedade. A palavra fala para nós, servos do Senhor: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aquilo que é comum lá fora, aquilo que é normal lá fora, aquilo que é consciencioso lá fora, na presença de Deus não é. É normal lá fora, é normal em outras religiões, mas segundo a palavra de Deus, se vai de encontro à palavra de Deus, eu preciso tirar da minha vida, porque a porta dos céus é estreita. E às vezes, na sociedade que a gente vive, as pessoas têm achado que podemos viver como o mundo vive, e Deus vai me aceitar do jeito que eu estou. Jesus disse na sua palavra: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Coisa difícil é essa. O que é negar a si mesmo? Aqueles desejos do coração, aquelas vontadezinhas, aquele fogozinho que queima dentro da gente, que é homem, que é mulher, aquelas manias que as mãos foram adquirindo ao longo da caminhada, aqueles pensamentos que você nem quer pensar, mas de tanto conviver com A, com B, você adquiriu o costume de pensar daquela maneira, frequentar lugares que o Espírito Santo não vai se fazer presente. Já para pensar nisso? Se você está num lugar onde o Espírito Santo não estaria, ali não é teu lugar. Se você conversa, conversar, que às vezes você precisa conversar no trabalho, na escola, no ônibus, tá? Mas se você mantém relacionamento com alguém que não quer Deus, não
Não era para tu estar relacionando com aquela pessoa, com aquele colega, com aquele amigo, com aquela pessoa. Às vezes até na família, a pessoa não quer Deus. Ela diz, eu não quero Deus, eu odeio Deus. Aí você vai manter amizade, relacionamento com alguém que diz que odeia aquele que padeceu, morrendo, entregando seu filho em seu lugar. Que deslealdade é essa? Que espírito muquirano é esse? Se alguém fala para você, eu odeio seu marido, eu odeio sua esposa, você anda com ele, você anda com ela? Se alguém fala assim, eu odeio teu filho, eu odeio tua filha, você anda com essa pessoa? Por que então quando a pessoa fala, eu odeio Deus, eu não gosto de Deus, eu não gosto dessas doutrinas, eu não gosto desses costumes, a gente insiste em andar com aquela pessoa? Quer dizer então que o marido é mais importante que Deus? O filho é mais importante que Deus? O marido, a esposa é mais importante que Deus? Se a pessoa está dizendo, eu não quero Deus, eu não quero andar com Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu digo que eu quero ir para a eternidade, eu quero morar com Deus. Mas Deus não é a minha prioridade. Aí eu digo assim, eu não estou pronto para morrer. O Espírito Santo fala assim, você realmente não está. Então para ouvir o que eu estou falando. E aí ele diz, aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não recorre a ídolos, nem jura por deuses falsos. Versículo 5, ele receberá as bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Você quer que as coisas que estão dando errado na sua vida passem a dar certo? Prioriza Deus. Sofra o dano na carne. Perca. Abra a mão. Deixa Deus agir. Porque há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Se do jeito que eu vim fazendo, do jeito que você veio fazendo, do jeito que nós viemos fazendo, estava dando errado, será que não está na hora de a gente deixar Deus fazer do jeito dele? Porque do jeito dele, no tempo dele, as coisas darão certo. Sempre foi assim. Eu e o missionário vivemos, eu falo muito da gente porque a gente tem história para contar, né? Não somos contadores de história, não somos Forrest Gump, mas temos uma caminhada. A gente já viveu situações na vida que era, alguém disse aqui, foi o Thalita, isso aqui não tem jeito de resolver. E não é porque a gente não tinha capacidade para resolver, é porque as variantes são incontroláveis. Você conversa com alguém aqui, pá, aquela coisa toda, vai para lá, vem para cá, concorda, tá? A pessoa firma contigo uma palavra, quando ela sai dali, uma outra palavra entra, uma outra situação, um outro contexto, ela muda a palavra, não porque ela é maldosa, não porque ela é desleal com você, mas as circunstâncias obrigam ela a mudar a palavra. Mas por que ela ficou na falta? Contigo. É porque ela é ruim? Não, é porque uma variante que você não dominava, chegou na vida dela. Ela teve que mudar a palavra. E já houve situações na nossa vida, ministerial, familiar, que não tinha como resolver. A gente vinha tratando, cuidando, fazendo de tudo, cedendo, para ver se mudava, e não mudava, Rafael. Eu vou chorar agora, eu me lamento agora, eu sofro dando agora, mas está na tua mão, faz do teu jeito. E quando a gente entregou na mão do Senhor, não foi uma nem duas situações, não, foram situações. Uma após a outra, William. Deus foi colocando o seu devido lugar. Sabe por quê? Vou falar de novo, você guarde isso no nome de Jesus. Primeiro, a gente não muda ninguém. O que a gente faz? A gente muda. A gente muda. E a nossa mudança provoca reação em cadeia. Segunda coisa, eu não sei do dia de amanhã. Eu não tenho como saber o que vai acontecer amanhã. Então não adianta eu me firmar no meu entendimento, na minha capacidade.
Porque se ficar estribado no meu conhecimento, na minha vontade, no meu relacionamento, certamente eu vou me frustrar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, quando você pensa no dia de amanhã, no dia da sua morte, se no teu coração vem o sentimento, eu preciso melhorar, se hoje fosse o último dia da minha... Fizemos essa pergunta na célula num dia. E aí uma criança, que já não é mais uma criancinha, mas já está ficando mocinha, eu ia para o shopping. São as coisas últimas. Eu ia para o shopping. Amém. Se hoje fosse o último dia para você, se você soubesse que hoje é o último dia, a última noite, o último culto, o que você colocaria no lugar hoje? O que você colocaria no lugar hoje? Ou o que você tiraria do lugar de Deus hoje? Essa é a pergunta que o Espírito Santo te faz. O que você tiraria da prateleira, do lugar que deveria Deus estar? E está alguma coisa, está alguém, está algum sentimento? O que é que você substituiria hoje? O Espírito Santo está te perguntando o que é que você teria que fazer hoje. Porque amanhã não existe. E eu volto ao que vivemos essa semana. Aquela professora, ela tinha uma agenda, ela tinha uma história, ela tinha um planejamento, ela deixou pessoas aguardando ela voltar para casa, e ela não voltou. Ela não voltou. Imagina o que ela não pensou naquela hora. Deus me dá a oportunidade de voltar. Deixa eu acertar o que eu não acertei até agora. Deixa eu me despedir de fulano, Senhor. Deixa eu voltar lá para dar um abraço naquela pessoa que eu não dei um abraço. Deixa eu voltar lá para liberar o perdão para aquela pessoa que eu tive várias oportunidades e eu não liberei perdão porque estava com o meu ego estava falando mais alto. Deixa eu voltar lá, Senhor, e dizer que a partir daqui que eu reconheço que eu estava errada. E não reconhecia por causa do meu ego. Lucas capítulo 12, eu já vou para o encerramento. Capítulo 2 ao 9 e depois 16 ao 21. Lucas 12 diz assim, versículo 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falardes ao ouvido no gabinete, sobre os telhados serão apregoados. E digo-vos, amigos meus, Jesus falando, não temais o que mata o corpo, e depois não tem mais poder para fazer nada, mas eu vos mostrarei quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a este temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 cestis, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, todos aqueles que me confessarem diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Pula para o 16. E propôs-lhe uma palavra, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Sua fazenda estava produzindo com abundância.
E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Orgulho, que farei? Não tenho onde recolher os frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Prosperidade. E direi: minha alma, alma, tem em depósito muito bens para muitos anos, descansa, come, bebe, dorme, folga. Ou seja, viva do teu jeito. Versículo 20. Mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros, mas não é rico diante de Deus. Que adianta viver nessa terra do nosso jeito? Eu quero sim, eu faço sim, eu não mudo, eu não libero perdão, eu não peço perdão, eu não reconheço minha condição, não levo desaforos para casa, falo o que penso, faço o que eu quero, vivo do jeito que bem entender o meu coração. O dia da morte está chegando. E às vezes ela chega, sem bater na porta. E a pergunta que se faz: igreja, o que tu tem feito te dá a condição de viver de maneira feliz na eternidade? Porque se você diz que não está bem, há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Esse é o momento de mudança. Baixe sua cabeça.